Olá, estudante da segunda série, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o presente contínuo. O presente contínuo ele é um tempo verbal muito importante no inglês, ele é um tempo verbal muito usado. Entretanto, não se preocupe porque ele é um tempo muito simples de ser entendido, tá ok? Tenho certeza que você não terá problema, tá bom? Então assim, por um acaso você sabe qual é a estrutura gramatical que nós utilizamos para se referir a ações que estão acontecendo no momento da fala? Adivinhe? É o presente contínuo. Ele é utilizado, pessoal, justamente para falar sobre ações que estão em progresso. O que isso significa? Ações que estão acontecendo justamente no momento que estamos falando. Se eu digo assim para vocês, estamos estudando inglês. A ação está acontecendo aqui no momento que eu estou falando. Portanto, utilizamos o presente contínuo. Outra informação. Ele equivale aos verbos no gerúndio em português. Quando eu falo de verbos em gerúndio em português, é muito simples. São os verbos terminados em ando, endo, indo. Então, por exemplo, cantando, dançando, correndo, sorrindo, tá ok? Então, essa aqui é a equivalência dos verbos em ambas as línguas, tá bom? Coloquei, inclusive, essa imagem aqui, olha, tá vendo? O ing fica como uma possível tradução, ando, endo e indo, tá bom? Como que seria justamente a estrutura, né? Structure, a estrutura desse tempo verbal. Sempre você vai precisar de um verbo to be, seja ele qual for, am, is ou are, e o verbo seguinte com ing. Daí você pensa, quando eu falo de verbo seguinte, o verbo principal. Daí você pensa, beleza, eu tenho três alternativas aqui, três opções de verbo to be, quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra. É só você relembrar da regra de verbo to be. I am, you are. He, she, it is, we, you, they are. Ou seja, cada pessoa do discurso tem o seu próprio verbo to be, tá ok? Então, olha aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês. Isso daqui, pessoal, é muito importante você ter em mente, tá? Que cada pessoa do discurso vai ter o seu verbo to be e daí, logo depois, você vai acrescentar o ing no verbo principal da frase. Então, isso daqui, olha, aconselho vocês a anotarem, a deixar no canto do caderno, porque vai ser muito importante na hora de formar as frases, tá bom? Bora para os exemplos. The man is cooking. O homem está cozinhando. Muito simples. O sujeito, the man, o homem, ele, he. Portanto, verbo to be, is, verbo principal com ing. Se eu tiro o ing, eu tenho o verbo cozinhar. Coloco o ing, transformo em cozinhando, tá? E como que eu formo pergunta? Gente, sempre quando for verbo to be, na hora de formar pergunta, é muito simples. Basta você inverter a ordem do verbo to be com o sujeito. Na pergunta, o verbo to be, ele vem antes do sujeito. Então, observem aqui, olha. Is the man cooking? Yes, he is. No, he isn't. Ok? Então, é só você jogar o verbo to be para frente. Na hora de responder, joga ele para depois do sujeito, beleza? Aqui eu tenho resposta curta, tá, gente? Se for uma resposta completa, é só você repetir o resto da frase, que é o que eu tenho aqui. Ó, is the man cooking? Yes, he is cooking. No, he isn't cooking. Ok? Mais um exemplo, ó. Is she watching TV? Yes, she is watching TV. Sim, ela está assistindo a televisão. Verbo to be antes do sujeito na hora da pergunta, depois do sujeito na hora da resposta. E acrescento ing ao verbo principal. Outro exemplo. Is she watching TV? No, she isn't. Não, ela não está assistindo a TV. She is playing soccer. Ela está jogando futebol, tá ok? Então aqui eu neguei e disse a verdade logo depois. Mesmo esquema, não interessa se é negativo ou não. Na hora da resposta, verbo to be sempre depois do sujeito. What is she doing? O que ela está fazendo? She is drinking water. Ela está tomando água, tá ok? Bem simples, não é? Não é complicado. Então, ações que a gente utiliza para se referir a situações que estão em progresso, que estão acontecendo no momento da fala. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o presente contínuo, um tempo verbal muito usado no inglês. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Bye bye, see you!